Sejam bem-vindos ao programa Gestão Familiar. Hoje o tema será economia. Conosco o professor Guilherme. Tudo bem, Guilherme? Gostaria primeiramente que você falasse um pouquinho sobre sua experiência profissional. Olá, obrigado pelo convite. Bom, eu sou professor universitário já há algum tempo, desde 2001. E desde há 8 anos que eu sou economista da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Ciesp. Guilherme, vamos falar um pouquinho sobre a economia do ano 2016, que terminou um pouco ruim, as empresas todas endividadas, o desemprego muito alto. Qual a expectativa que a gente pode esperar para 2017? Bom, antes de falar de 2017, a gente tem que entender o que foi os 2 últimos anos. Então, quando você pega os anos os 2014, 15 e 16 e analisa a queda que a economia brasileira sofreu, a gente vê que foi uma coisa fora do padrão. Só países em guerra experimentam crises desse tamanho. E nós não tivemos nenhuma grande guerra, não tivemos nenhum grande caos social. Então é muito estranho isso. Então a gente tem que entender, a retomada tem que entender o que aconteceu nesse país, nesse período. E quando você olha a variável-chave dessa confusão que a gente passou, dessa queda toda da economia, é a confiança. Então você tem aí 12 milhões de desempregados hoje no Brasil, mas você tem 88 milhões de pessoas que estão empregadas. E aí o que acontece? Esses 88 milhões passam a se comportar como se eles estivessem desempregados. E aí você tem, as pessoas param de consumir, ficam com medo. Então ela ia trocar o carro, ela deixa de trocar o carro, ela ia trocar o apartamento, ela espera para ver o que vai acontecer. Ela conhece alguém que está desempregado, o primo está desempregado, o vizinho está desempregado. Então esse clima tomou conta da economia brasileira e o que a gente espera é que esse ano isso comece a se desfazer e o país comece a voltar aos eixos, ou seja, um país voltar à normalidade, que não é para tanta crise a situação que nós estamos. A gente discute reforma da Previdência, discute as questões fiscais todas, mas eu acho que nós, aos poucos, estamos retomando a atividade econômica. Você acha que o medo das pessoas é maior do que está a economia hoje? Não, eu acho que o medo é justificável pela incerteza que se tinha antes. Nós temos 2 momentos. A gente tinha um momento que você não sabia o que ia acontecer. Aí você tem um momento que nós estamos pondo a casa em ordem, que é o que a gente está vivendo hoje, viveu o final de 2016 e estamos vivendo hoje. O quanto essa casa ficará em ordem é o que vai determinar o ritmo do crescimento que nós vamos ter a partir de agora, da retomada. Agora, a boa notícia é que o pior já passou. O pior ficou para trás. A dúvida é, o avião vai ficar em voo de cruzeiro ou vai embicar para cima? É a grande dúvida que todos têm. Qual a velocidade que ele vai ganhar altitude? Ninguém sabe ainda, é incerteza. Mas, enfim, pelo menos parece que parou de cair. Tá, vamos falar um pouquinho sobre as pequenas e médias empresas brasileiras, que na sua maioria são familiares, são as que mais geram emprego e renda. E esses, pelo que eu entendi, esses são os que mais sofreram ano passado. E será que vão sofrer a mesma coisa em relação a crédito? Como é que eles vão conseguir na economia sobreviver esse ano? Então, a minha grande preocupação é com esse grupo, que é a maior parte das empresas no Brasil. Quando você fala das grandes empresas, elas têm uma estrutura própria, etc., mas 90 e tantos % do emprego estão nas pequenas e médias. Que são geridos pelos próprios donos, na maioria em transição. E que não tem as mesmas facilidades que uma grande empresa tem, o acesso ao capital, etc. Então, como é que vai ser? Vamos tentar entender um pouco como é que vai ser essa fase agora. Você teve uma crise que destruiu muita coisa no Brasil. Não é só, ao contrário de 2008, que você demitiu o funcionário, o país saiu da crise, foi lá e recontratou e ocupou o lugar que ele ocupava antes. Hoje, muitos dos lugares que o empregado ocupava não existem mais. As empresas destruíram a capacidade produtiva do Brasil, passou por uma grande mudança. E o que vai acontecer agora? Provavelmente as grandes empresas, as multinacionais, têm acesso a capital, têm todas as facilidades da estrutura que elas têm, elas vão retomar mais rápido. Porque o Brasil não deixou de ser um país de 200 milhões de habitantes, você não deixou de ser um país de renda média, você não deixou... Enfim, uma hora as crises passam, por pior que elas possam ser. A chave toda para uma empresa aproveitar esse momento de crescimento que nós vamos ter é saber gerir essa dívida que todas têm. Então, uma boa gestão do endividamento da empresa, do custo de capital, saber usar bem o custo de capital, vai fazer a grande diferença. Agora, tem alguns setores que, obviamente, crescem mais que outros. A economia é uma média de todos os setores.
Então, um fato que nós vamos ter que tem a ver até com a eleição americana é que o dólar vai ficar mais caro. Que é o nosso próximo assunto, Donald Trump. O lado ruim disso, a viagem para Miami ficou mais cara, a viagem para Europa ficou mais cara, mas tem um lado bom também, que quem produz aqui no Brasil, ele passa a ganhar competitividade. E não é ganhar competitividade porque ele vai exportar só. Ele ganha competitividade aqui no mercado interno, porque o concorrente dele, que é importado, chega aqui mais caro. Então, esses segmentos que têm um ganho no mercado interno por conta do câmbio elevado, seja vestuário, calçados, etc., vão ter ganhos. Agora, mais uma vez eu insisto, a variável-chave do Brasil hoje é o custo do capital para as empresas. Quem não souber gerir com cautela e uma boa gestão, principalmente do financeiro da empresa, já está fora de começo. E o imposto entra por aí também. Você vai empilhando custos, mas o custo do imposto, da folha, etc., sempre esteve aí. Agora, o diferencial que nós estamos hoje é um custo de capital muito elevado. Esse é o grande, que eu diria assim, o grande perigo. Porque os bancos gostam de emprestar para quem tem muito dinheiro. Aí eu pergunto, né, só cortando, porque é o pequeno e médio que não tem dinheiro aplicado, tem dívidas, tem impostos atrasados, como é que ele faz para superar isso daí? É difícil, é muito difícil, e é o grande desafio brasileiro, eu acho, hoje. Eu diria que a sociedade brasileira precisa repensar o jeito de se financiar empresas no Brasil. É a grande dificuldade. Então, quanto menos alavancada, quanto menos conseguir acesso a linhas de crédito mais baratas, melhor vai estar e melhor, eu diria que hoje é um dos principais fatores de custo. Ok, Guilherme, então para finalizar, qual a expectativa de melhoria para esse ano 2017? Bom, esse ano é um ano de ajuste ainda, né? Nós estamos ainda pondo a casa em ordem, arrumando a bagunça. E eu acho que a boa notícia é que a casa em ordem, ou mais em ordem, um pouco menos, mas de qualquer maneira mais arrumada do que estava antes, eu acho que a partir do ano que vem a gente volta ao crescimento. E o Brasil não deixou de ser o Brasil, ou seja, ainda nós temos 200 milhões de habitantes de alta renda, de classe média. Nós temos ainda grandes oportunidades de investimento no Brasil que ficaram paradas, mas que vão retomar, por exemplo, na área de infraestrutura. Você tem no Brasil, os estrangeiros adoram investir no Brasil. Não é porque eles gostam como a gente falou, do clima ou gostam porque acham o brasileiro simpático. Eles gostam de investir aqui porque a taxa de retorno de investimento em infraestrutura no Brasil é sensacional, é a maior do mundo. Você tem uma economia sofisticada, diversificada, com um mercado consumidor grande e com infraestrutura de país da década de 50. Então, qualquer coisa que você faça que a taxa de retorno é altíssima. Então, eu acho que tudo isso, com a estabilidade e a confiança retomando, eu acho que esse ano ainda nós vamos ter um período ainda de ajuste, mas eu acho que a partir do final desse ano, começo do ano que vem, eu acho que o Brasil volta ao crescimento. E, Rick, eu acho que a melhor coisa de tudo isso, para encerrar, em outro patamar, a gente volta ao mundo do crescimento, da renda, mas em outro patamar, com outro jeito aí é o meu lado otimista, com outro jeito de se fazer negócio no Brasil, com outro jeito de se encarar essa relação governo. Acho que até o processo de profissionalização das empresas, da gestão, da forma de trabalhar. Eu acho que de uma maneira mais eficiente, mais guiada por mérito e menos por amizades e outras coisas que a gente sabe bem, viu tudo aí, Lava Jato, etc. Então eu acho que nós estamos mudando muita coisa no Brasil. Nós estamos pagando o preço dessa mudança, mas eu acho que o futuro é melhor do que o passado. Estou sendo otimista. Eu acho que todos temos que ser otimistas. Professor Guilherme, eu quero te agradecer por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Você, dono de empresas familiares, queira conhecer mais sobre o assunto, vamos discutir aqui sobre sucessão, gestão, governança corporativa e o sonho de todo fundador, que é perpetuar o seu negócio. Até o próximo programa.